São exatamente 6 horas e 49 minutos. Nós vamos começar agora a nossa entrevista com o vereador Isaac Silveira, que está aqui conosco nos estúdios. Jornal da Fã. Entrevista. 998-449970, você participa conosco desse bate-papo. Vereador, muito bom dia, obrigada por estar aqui. Segunda-feira, semana de Natal, depois do dia de ontem, nós mostrando que está aqui muito firme e forte. Muito obrigado. O senhor é vascaíno, né, vereador? Vascaíno resiliente. Bom dia, bom dia, Magna. Bom dia, Wendel Lessa. Bom dia, meu caro Antero. Toda a família Fã. É sempre uma honra muito grande estar com vocês. E dizer que estou feliz, sinceramente. O Vasco perdeu o jogo, mas eu avalio que jogou melhor que o Corinthians e mostrou uma evolução bem razoável do começo do ano. Então o Vasco dá sinais que passará a ser um bom time em 2026. Estamos indo com mais esperança para 2026 que fomos de 2024 para 2025. O Pedrinho é uma pessoa muito honesta, não é? As informações que a gente tem dele como gestor é muito austero. Tem levado assim, o Vasco a dar sinais de reação. O futebol brasileiro e mundial ficou muito caro, né? Sim. Onde não se tem muito dinheiro para se montar um time bom é muito difícil, porque os jogadores são vendidos muito cedo, por muitos milhões. É um grande negócio, é um né? grande, fabuloso. Assim, é um mundo dos bilhões, né? Aquele rapaz Estevão foi vendido por alguns, me parece, 70 milhões, e outro time já paga o dobro nele já. Em menos de 2 anos. Então é uma coisa assim, fora do que a nossa mente é capaz de pensar, né? A gente é acostumado com os reais, eles falam de milhões de dólares. E do que era né? o futebol antes, né? Que chamava futebol arte, o futebol mesmo. E que não deixa de repetir, porque são talentos fantásticos. Hoje ter um jogador bom custa muito caro. Muito caro. Para manter um time né, firme. Poder contratar, poder manter o salário e todas as luvas e participações de imprensa. O futebol sergipano vai batalhar por muito tempo para chegar ao patamar mínimo. E o Vasco também. Os times que não se reestruturaram financeiramente têm dificuldade de montar um bom time porque não tem recurso financeiro para isso. Pois é, mas o bom é que estamos na semana do Natal, vem um ano novo, como o senhor mesmo disse, né? Dá sinais, né? Dá sinais. Eu gosto do vereador Isaac, ele sempre faz esses trocadilhos, né? Usa muito a música também, as letras de música para a Bíblia, né? A Bíblia, então assim... Mas a minha solidariedade da Narciso Machado, viu? Pois é, todos nós estamos aqui muito também sofridos. Como diz a Bíblia, levanta-te e tem bom ânimo. Ô, Narciso. Muito bem, Antero. Eu tenho todo de Êxodo, viu? Outro filósofo. Esforço de ter bom ânimo. Eita, gente. Pois é, mas enfim, né? Deixando o futebol de lado, a solidariedade já prestada, enfim. Vereador, eu vou começar fazendo uma pergunta da enquete que a gente está fazendo. O que você acha, hein, desses... candidatos, como né, a gente já vem dizendo, que isso tudo bem, é possível, é normal, nada impede, mas de repente vir alguém que é de fora, alguns já começam a dizer que talvez já tenha morado por aqui, que tenha não sei o quê, mas isso aí, enfim... Em Itabaiana, história, né? Diz que o registro vai ser aqui de residência e domicílio da Jabotiana, é a informação que a gente tem, não sei, mas enfim, isso as coisas vão começar a aparecer. Mas, enfim... Qual a sua opinião sobre isso, vereador? Porque alguns das mensagens, um ouvinte até disse, olha, isso é a prova que, de repente, a nossa bancada não está fazendo o seu dever de casa e que pode alguém vir aqui. Enfim, opiniões diversas, mas a sua sobre esse tipo de fato de acontecer. Eu faço algumas análises. Primeiro, de que é comum nos processos eleitorais para o Legislativo Federal figuras do cenário nacional imaginar que o Nordeste é um espaço mais propício para novidades, para pessoas que têm uma vida artística, por exemplo, e é conhecido e entende que aqui seria um campo mais fértil para a possibilidade de algo fora do ordinário. Então, eu nunca esqueço de uma figura chamada Daniel Torinho. Você lembra dele? Sim. Ele não era daqui, empreendeu... Aqui em Alagoas. Isso, em Alagoas, empreendeu uma campanha muito farta. A época era permitido.
doar cestas básicas e material de construção, e ele doou aos montes e perdeu a eleição. Já o Valdevan 90, não obstante ele trabalhar em São Paulo, ele tinha ainda uma família dele, era efetivamente daqui, sim. Ele era sergipano, né? É sergipano. Então ele ainda guardou uma certa proximidade com a terra e ganhou com a votação muito abaixo do esperado. Uhum. Então eu penso que essa estratégia de trazer essas figuras do reality show não dá muito certo, mas sempre se acha que é possível chegar a partir de algo inusitado, de alguém que está fora do comum da política, do dia a dia. Porque os políticos se desgastam por opinião, por adesão a partido, por mandatos. Então, se tenta pegar alguém fora do processo, como outsider, para que ele venha desprovido de qualquer tipo de desgaste, e ele representa uma mudança. De mudança não há nada. Porque é alguém que está fora da política, que, via de regra, demoniza a política, mas que diz que vai entrar na política para mudar a política. É meio filosófico, mas é real. A política é feita de homens e mulheres e homens, que acertam e erram, e que a população faz a escolha a partir do seu caminhar. Quando não tem mandato, avalia o passado e a possibilidade de trazer soluções. Quando tem mandato, o que ele fez no mandato. Claro que nem sempre esse julgamento criterioso prospera. E às vezes as condições materiais, financeiras de uma campanha, infelizmente, ainda determina a vitória de alguns. Então, a democracia permite, né? Se a democracia permite, nós somos obrigados a aceitar. Se a legislação vedasse, figuras que não têm o domicílio eleitoral aqui há muitos anos, poder pleitear, defender um Estado que ele mal conhece, eu não vejo com bons olhos a busca do cidadão. Acho que eles se colocam de forma muito oportunista. Mas vejo pior ainda quem convida. Ele não se lançou de um dia para o outro. Do nada a escolha de vir. Nós sabemos muito bem quem fez isso. Fez com o Fiote, está fazendo com ele, já fez com muitas pessoas. É o garimpador de talentos para a política. Vamos ver. O povo Sergipano dará uma resposta bem dada para se preparar. A pessoa não subestime mesmo, não, a capacidade das pessoas, do nosso eleitor. A gente observa que, de uma forma ou de outra, a urna dá respostas e manda muitos recados. Né? A gente observa bem isso. Né? Então, as pessoas não brinquem muito isso e alguém querer, de repente, surgir do nada e fazer esse agenciamento. Né? Como dizia o Hélio Elias, eu aposto um picolé de graviola que ele não se elege. Pois eu acho que eu vou também fazer vejo chance nenhuma, mas essa aposta. Esse desespero de montar chapa nos partidos e falta de nomes, né? Ter que buscar. Formar a legenda, não são poucos votos, deve ultrapassar aí os 120 mil para fazer um federal, e não é brincadeira. 120 mil votos. É muito voto. Então você está se catando. Soube até que convidaram o Wendel Lessa para ser candidato também. Aí, tá vendo? As figuras. Bom, não, tá pensando, né? Que mora aqui, conhece a comunicação. Tem um histórico, né? Nossa. Mas, enfim, vamos continuar. Daqui a pouquinho a gente coloca mais áudios e mensagens dos nossos ouvintes a respeito, né, desse assunto. Já ouvimos aqui uma opinião abalizada de quem está na política e convive muito bem, sabe como as coisas também funcionam. Mas chegamos ao recesso, né, do parlamento municipal, lembrando que a Assembleia Legislativa, viu, gente, só para lembrar, ainda deve dar uma esticadinha, né? Mas a Câmara fez o dever de casa direitinho, vereador Isaac. Na sua avaliação, como foi esse ano, né? O primeiro ano de uma gestão, né? Uma nova legislatura, gestão Emília Corrêa. Qual a sua avaliação? Veja, primeiro, as duas atividades se misturam em algum momento, né? Então a Câmara atua muito a partir do andar da gestão. É a gestão que envia os projetos que podem ser executados efetivamente. Por isso que chama Poder Executivo. A Câmara, primeiro, teve um comportamento ético muito, muito, muito bom. A gente, graças a Deus, não viu escândalos com parlamentares ou com o corpo, e uma Câmara que buscou, na minha concepção, ajudar a Emília a não errar no começo. Porque todo começo é muito difícil. Diz um amigo meu que é por isso que existe a expressão Senhor do Bom Fim.
porque o começo é muito difícil. E Emília é uma neófita enquanto gestora. E nós sabíamos que teria muita dificuldade. E nós temos formado um consenso, por sermos vereadores que não fomos eleitos com Emília, obstante alguns de nós, inclusive eu, tê-la apoiada no segundo turno, mas no primeiro turno, dos 26, 24 não estavam com Emília. Nós formamos um consenso, uma coalizão de governabilidade. E isso teve a anuência do governador Famitidieri, que compartilhou conosco a ideia de que é preciso ajudar Aracaju a se continuar evoluindo, essa expressão que ele usou, e também André Moura, que é o líder da segunda maior bancada da Câmara, que vamos ajudar, porque a gente não pode torcer para que o quanto pior, melhor. Isso foi feito de verdade. Os vereadores se somaram numa formação de uma base e passamos a dialogar constantemente para que a gestão acertasse. Houve dificuldades muito sérias no começo com relação à limpeza urbana, por conta da fragilidade dela estar sustentada em contratos emergenciais. Ainda está, mas agora já na iminência de haver uma licitação, efetivamente. Então a empresa que lá estava queria se retirar no final do ano e ficou os 2 primeiros dias com lixo já acumulando. O prefeito agiu rapidamente. Ou seja, o parlamento criou um pacto pela governabilidade, pelos avanços de Aracaju. Então, passados 90 dias, começamos a ver a gestão acertar no caminhar das realizações. A saúde começou a dar algumas respostas substanciais. Os secretários começaram a ouvir os vereadores, a entender que era preciso ouvir a quem conhecia de fato o dia a dia. Teve essa dificuldade? No começo, sim, porque no começo é composição de espaço. Então, quem vai ocupar uma secretaria muitas vezes acha que aquele vereador gostaria de estar indicando o nome para aquele espaço, ou se tem algum outro interesse, ou quer me derrubar no começo. E tem essas birrazinhas, essas contradições, mas logo em menos de 3 meses foram superadas essas maiores dificuldades, e aí se formou esse, como eu falei, esse pacto de que Emília tinha que acertar. A gente tem um dever histórico muito grande, e ela mais que todos nós. Por ela ser uma mulher, por ela ser a primeira prefeita de Aracaju. A gente tem que fazer de tudo para a Emília acertar. Essa é a nossa conversa de bastidores. Vamos ajudar a Emília a ser uma grande prefeita. Além disso, pelo fato de ser a primeira mulher prefeita de Aracaju, isso é algo realmente que a gente tem que celebrar mesmo, essa conquista. Mas também pelo fato de Emília vir da Câmara de Vereadores. Ela é oriunda do Legislativo. Né? Essa equação, desculpe interromper, essa equação é crucial. Uhum. Porque você imagine, 22 vereadores fazendo oposição a Emília Corrêa, uma colega de parlamento, porque não estávamos com ela na eleição, primeiro turno. Imagine isso. Que caos não seria? Uhum. Todo mundo odeia, vamos dizer, aquela expressão. Então a gente cuidou logo cedo de conversar com os líderes e dizer, nós não vamos fazer isso. Nós vamos ajudar no que for possível a Emília acertar. Porque nós temos um pacto com a história. A responsabilidade mesmo, claro, né? Que a maior é dela. Uhum. Nós não estamos ali para encobrir erro de ninguém. Estamos ali para ajudar a governar no que aquilo depender do parlamento. Então a Emília foi enviando os projetos para o parlamento, nós fomos organizando, conversando. Quando chegou o projeto da reforma da Previdência, eu me reuni com a equipe de vereadores na Câmara, nós fomos lá. Dizemos, Emília, o projeto é muito ruim. É mesmo, é catastrófico, é muito ruim. Você tem experiência nisso, a Previdência também tu acha nós voltamos lá com o Ricardo Vasconcelos, negociamos e fizemos a melhor reforma da Previdência da história do Brasil. Só para você ter ideia, a contribuição saía de 11% para 14%. Emília o fez, mas agora em janeiro retorna esses 3% que os servidores passaram a pagar mais. Então ela compensou. Então não foi uma reforma draconiana dura. Uhum. Tem a dureza do processo, porque a reforma de 2019 de fato impôs muitas medidas duras, mas aqui em Sergipe, em Aracaju, a gente conseguiu abrandar ainda
no que a legislação permitiu. Então era obrigado a ser 14%. Então não era uma opção de Emília deixar o servidor pagando 11%. Na obrigação, ela teve a compreensão que achataria o salário se aumentasse a contribuição previdenciária, e ela recompôs, dando 3%, fora o reajuste linear. Então, aplicou o reajuste linear, que estava a todas as categorias. Nós temos mais de 4 mil servidores sem reajuste por 8 anos, sem reajuste. Que teve uma turma que a Edivaldo elegeu como inimigo, que são os servidores da administração geral, e algumas carreiras que estavam alcançadas pela legislação a 4769, foi o João Alves que criou em 2016, e eram mais de 3 mil servidores fora. E ela, quando deu o reajuste, deu para todos e ainda retroagiu, ainda colocou os 4% e os 7,5% para quem não tinha recebido até então. Então a Emília começou a acertar no trato com os servidores e na relação com a Câmara. Então acho que a gente fez um ano nesse aspecto de relação com o Executivo muito pródigo, o que levou algumas pessoas a suscitarem algumas ideias, que a Câmara havia perdido a autonomia. Não, foi o contrário. Foi o Executivo que entendeu o papel da Câmara e passou a dialogar com a Câmara. Coisa que na gestão passada era uma relação assim muito conflituosa. Muito. Né? E foi realmente de esticar a corda, difícil. Né? Essa de agora, considera-se que, falando desse primeiro começo, sim, até as coisas se ajeitarem, sim, cada um entender bem seus papéis, né? Que ninguém era inimigo de ninguém, que poderia caminhar juntos, até isso aí acontecer. Hoje a história é outra, não é puxadinho. Não é. Porque foi a história que agora, recente na votação do manejo do orçamento, enfim, não é. Não, tem a defesa de bancada, porque a oposição cumpre o seu papel de ser oposição. Mas quando foi enviado o pedido de empréstimo para a compra dos ônibus, nós fizemos um debate e nós dissemos que a Emília tinha o direito de escolher uma modalidade. O ônibus a combustão fóssil é mais barato, mas tem um que é menos poluente, parece que é Euro 6. Mas nós temos o seguinte: São Paulo comprou ônibus elétricos, outras cidades, Fortaleza, compraram ônibus elétricos, e a Emília tem o direito de escolher. É uma adição administrativa. E nós aprovamos o empréstimo. Quando teve a crise da problemática, se podia ter comprado, porque não tinha certidão ainda previdenciária, criou aquela balbúrdia toda, nós fizemos uma grande reunião, depois de uma reunião de bancada, com o representante da empresa, com o doutor Naldo, que é o procurador-geral do município, com o Nelson Felipe, e com o presidente Ricardo, com todos os vereadores para debater o assunto, cara a cara. E nessa audiência, na minha concepção, a oposição se calou. Que foram convencidos. Tinha uma CPI, inclusive, que poderia até surgir, né, do vereador Camilo. Camilo retirou. Então, depois surgiu outros elementos, aquela decisão do Tribunal de Contas de lá do Pará. Do Pará. Mas a gente enfrentou o problema de cara, não ficou fazendo a defesa pela defesa. Então a gente tratou com a Emília nesse patamar. Veja, a Emília mandou agora o orçamento, nós demos a ela 40%. Aí alguém disse assim: por que vocês deram 40% para ela e deram 5% para Edivaldo, depois 18%? Edivaldo teve 6 anos de 40%. Quando Edivaldo chega e faz uma reforma na sementeira de mais de 22 milhões, sem passar pela Câmara, nós dissemos para ele que aquilo não poderia acontecer. Eu já estava na oposição e ele insistiu, e até hoje eu tenho sérios questionamentos sobre o valor gasto ali. Nós dissemos que não íamos fazer mais isso, porque não havia mais relação de confiança. Eu disse aqui, Ana Machado, nós estamos reduzindo, porque nós não confiamos mais no prefeito. Não era questão de poder ou não poder. Não havia mais confiança do parlamento no então gestor. Quando a Emília manda agora o orçamento, ela manda a restauração de 8 carreiras. E restauração substanciais e histórica. Para o servidor da administração geral, que Edivaldo queria acabar com a tabela salarial deles, Emília deu um plus de quase 100%. Os agentes de trânsito agora têm uma carreira efetivamente. Os procuradores, os guardas auxiliares, que você tanto conhece, que sofrem
vivem de hora extra e agora vão poder se aposentar. Junto com isso, ela mandou o orçamento. Ora, o parlamento extremamente feliz por ver as categorias na frente da Câmara, ao invés de estar nos pressionando para derrubar projeto, pedindo para aprovar os projetos que vieram do Poder Executivo. Como é que um parlamento que está nesse momento sendo respeitado pela gestão vai reduzir o valor da possibilidade dela gerir o orçamento? É simples assim. Quando você perde confiança, você reduz. Quando mantém confiança ou amplia, você amplia. Então, nós até houve uma possibilidade de uma emenda de 25%. Porque este ano, a Emília só movimentou o orçamento, ainda não chegou a 20%. Então, ela foi muito responsável no trato com o orçamento, com os recursos públicos. Então, ela conta hoje com uma relação de confiança com a Câmara. Vai ser assim em 2026, eu espero, eu trabalho para isso enquanto líder. Mas pode não ser. E vocês podem mudar isso mais adiante? Depende das decisões políticas. Vou te dar outro exemplo. Nós dissemos, eu sou modéstia à parte, sou muito sincero nas minhas entrevistas. Conversei muito com a Emília sobre a questão dessa história da eleição de 2026 e pedi uma coisa para ela. Olha, nós temos um pacto que a senhora seja uma das melhores prefeitas dentre os prefeitos que já houve na história de Aracaju. Agora, se a senhora for se misturar nesse processo eleitoral de 2026, isso pode dar tudo errado. O que é se misturar? Querer, por exemplo, ser candidata. Ela pode, mas não era o razoável. Emília passou quase 9 anos como oposição ao prefeito, uma como suplente, depois 8 como oposição a Edivaldo Nogueira, dizendo as coisas que estavam erradas em Aracaju. Em 2 anos ela iria resolver todas as coisas que ela apontou como falhas na gestão? Não. Então ela tem um dever, na minha concepção histórica, de complementar a sua tarefa. Concluir o mandato. Se ela se envolve nessa questão da disputa do governo, ela ia colocar em situação difícil a sua base, dentro da Câmara, e um enfrentamento a alguém que tinha ajudado. Porque Fábio, quando ele não colocou os vereadores, porque se ele chama e diz, olha, vocês são do meu grupo político, eu gostaria que vocês fizessem oposição. Pode ter certeza, uma boa parte ia para a oposição. Se André Moura fizesse isso, a mesma coisa. Os dois não fizeram. Então diz, olha, quando o nosso, entre aspas, inimigo nos propõe trégua, se a trégua é boa, a gente aceita. Se a relação é de que você acerte na gestão, para onde vai a senhora agora? Se envolver num processo eleitoral, quando, na minha compreensão, não é isso que a sociedade quer. Então, e com quem está dando um respaldo, o exemplo de Fábio Mitidieri e André Moura, que está dando, de certa forma, um suporte à gestão, através do Legislativo. Exatamente. Então, é legítimo a senhora poder ser candidata. Claro que é. Agora, não é razoável. Emília assumiu esse compromisso com vocês. E disse mais uma coisa. Isso ocorreu também com o Marcelo Deda. Falei, saudoso Marcelo Deda. Quando ele estava na gestão, no segundo ano, ele disse, saia candidato. E ele não foi. E ele tinha uma alta popularidade. Mesmo tendo como presidente da República Fernando Cardoso, ele fez uns 2 primeiros anos muito bem feitos. Na minha avaliação, muito bem realizados. E ele não foi. Ele disse, olha, estou licitando esse exemplo, porque a senhora é uma saída, pode ser uma saída sem volta. Que a senhora sai e não volta mais. E se não lograr isso, a senhora vai entrar para a história como uma prefeita de 2 mandatos. Então pense bem, há tempo para tudo debaixo do sol. Acho que ela ouviu. Eu nunca disse assim, tá certo, mas penso que isso foi ouvido. Sei que eles terão candidatos, sei. Emília nunca chamou um vereador da base dela para questionar apoio, nem a Fábio, nem a André Moura, nem nenhum dos nossos candidatos, que o nosso acordo com a bancada é acordo de uma coalizão para ajudar na administração. Até quando isso for possível, é o trabalho que eu tenho tentado executar. Emília não perdeu nenhum projeto na Câmara. Nós emendamos projetos. Como eu falei, projetos voltaram para serem refeitos. Quinta-feira, Ricardo tirou um projeto da pauta e há uma gratificação para os auditores fiscais que a gente achou não razoável. Então a gente tem tratado as coisas com muita seriedade e com muita, assim, respeitando a harmonia, mas colocando sempre como escudo a autonomia. Mas sabendo que quem determina a relação são as partes.
Se as partes dialogam e exacerbam isso, aprofundam o diálogo, você tem muitas soluções no diálogo. Quando as partes não dialogam, você tem ideia, Magna, só um exemplo, Emília já recebeu os vereadores individualmente mais de 3 vezes, fora as reuniões de bancadas. Teve vereador que passou 4 anos, teve uma reunião com o Edivaldo Nogueira. Uma reunião. Então a Emília recebe os vereadores para dialogar os problemas dos bairros, para dialogar os problemas dos projetos, e isso então aproximou a Emília. Ela foi uma vereadora, né? Exato, eu acho que isso... foi. Bom, bem lembrado também. Estamos entrevistando o vereador Isaac Silveira, o vereador do União Brasil, vereador líder da prefeita Emília na Câmara de Vereadores. Primeiro, início da entrevista, fazendo aqui um balanço da gestão e desse relacionamento com o executivo. Sempre foi muito conflituoso, mas agora bem pacificado, a boa relação. E isso tudo realmente é no diálogo, como diz o vereador, a base do diálogo que é fundamental para isso. Vereador, você vai continuar líder da prefeita Emília agora em 2026, porque tem sido aquele líder do tipo que não é só do amém, né? É aquele que aponta defeitos, é aquele... o vereador, isso a gente sempre, eu já disse, e a gente acompanha ali o trabalho na Câmara, ele tem posição, sua posição é sempre firme, não tem papas na língua. Eu gosto dessas figuras que não tem papas na língua. Aquilo quer dizer, diz, né? Edivaldo Nogueira que o diga, né? Ele diz mesmo, diz e defende, enfim. Tenho perguntinhas, mas essa aí, antes da gente ir para as perguntas e áudio de ouvinte. Não, por enquanto, sim. Eu conversei muito com o Lúcio Flávio, a gente está muito próximo, graças a Deus. E acho que a transição está próxima para ter um outro líder. Eu trabalho sempre a ideia de que o Lúcio Flávio possa assumir essa tarefa. Ele tem se portado bem também na defesa da gestão, né? A gente está muito alinhado, a gente conversa muito e tem sido muito fraterno comigo. Eu já tenho mais proximidade com os vereadores. Eu gostaria muito que fosse alguém mais próximo de Emília, assim, do partido. Vamos ver. Eu acho que minha tarefa está começando a dar sinais de que está se encerrando. Meu papel era ajudar na formatação da base aliada e dar uma linha, se você me permite, dar uma linha de condução, né? Sem nenhuma pretensão de ser maior que ninguém, mas acho que a gente já conseguiu isso. No começar do próximo semestre, talvez tenhamos mudanças nesse caminho. Não porque Emília me chamou porque quer trocar, mas que eu acho que acho que já minha cumpriu tarefa, seu papel, sua tarefa. Minha tarefa está começando já a dar sinais que precisa partir para outro caminho. Pois é. Bom, vamos ouvir, tem áudio aí de ouvinte? Você pode participar aqui dessa entrevista com o vereador Isaac Silveira, você pode mandar mensagem para a gente no 998449970, 998449970. Esse é o Zap 2, daqui a pouco a gente vai saber o que é o 02. Eu perguntei aqui, peguei a carona numa mensagem aqui do ouvinte. Vamos lá? Bom dia, Magna Santana, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia, meu amigo e vereador por Aracaju, Isaac Silveira. Rapaz, enquanto servidor público, passando aqui para agradecer seu empenho, sua atitude, o seu gesto para com os servidores de Aracaju, em especial a minha categoria, os agentes comunitários de saúde de endemias. Que Deus o abençoe sempre, meu irmão, porque você foi um guerreiro. A gente acreditou em você e você retribuiu junto com a prefeita Emília todo o nosso apoio, todo o nosso carinho e todo o nosso reconhecimento, meu irmão. Muito obrigado, Isaac Silveira, que Deus continue lhe abençoando. E não esqueça que amanhã é o dia do ASB, viu? Que você também está representando tão bem, meu irmão. Valeu, Isaac. Tamo junto. Pagode da saúde, meu irmão. Bom dia, gostaria de convidar o vereador Isaac para ver a real situação que se encontra a Unidade de Qualificação Profissional Fundate e o CRAS do Porto Dantas. Ambos se encontram fechados, deixando de ofertar os serviços que são de suma importância para a comunidade. Hoje temos só o CRAS do Coqueiral funcionando, mas não está suprindo a grande demanda, sobrecarregando os colaboradores e aumentando o tempo de espera do atendimento. Com o fechamento da unidade da Fundate, nossos jovens deixam de realizar os cursos profissionalizantes,
para o acesso ao mercado de trabalho. Ricardo do Porto Dantas. Esse aí, áudio, bom, tem aqui mensagem, deixa eu localizar aqui. Paulo, eu anotei aqui. Paulo, da região, não botou o bairro. Paulo diz o seguinte: pergunte, por favor, ao vereador Isaac se ele está acompanhando o que tem acontecido nas praças de Aracaju. Desde a gestão passada, algumas estão muito abandonadas e sendo ocupadas por bares, botecos. Nós perdemos o espaço de lazer. Estamos perdendo os espaços de lazer. Esse aqui, o Paulo. Ana Lúcia manda o seguinte aqui: vereador, ainda estamos com dificuldades para exames, para realização de exames e consultas. O que é que, de repente, essa gestão que prometeu tanto ainda não mudou essa realidade? Tem outro aqui, outra sobre a questão política. Vereador, o senhor vai ser candidato a presidente da Câmara de Vereadores? Se não, quem o senhor apoia, né, para a presidência? Seria o Ricardo Vasconcelos ou, de repente, outros que estão pleiteando? Depois eu localizo outras perguntas, vereador. Eu quero agradecer ao Pagode, que também é um batalhador em defesa dos agentes de saúde de endemias, e apenas cumprir a minha tarefa, ou parte da minha tarefa de não mudar depois que a gente se elege, né? A classe política se desmoraliza muito porque fala algumas coisas, depois tergiversa, e eu tento manter a minha linha. O Ricardo fala da questão lá do CRAS do Porto Dantas, que está fechado e o Coqueiral não dá conta. É verdade. Eu vou marcar uma reunião com a secretária Simone para a gente buscar a solução, porque eu já recebi essa reclamação por algumas vezes e a assistência apresentou algumas evoluções de projetos de acolhimento, como a família acolhedora. Eu acho esse projeto muito extraordinário. Até, Magna, me permita, seria bom um dia se trazer a secretária para falar sobre esse projeto. Família acolhedora, que são crianças, jovens e adolescentes que não têm seus pais, por algum motivo, perderam os pais, droga, violência, e a família pode acolher essa criança. Até 2 crianças. Podem ser irmãos. E por criança tem um valor de, se eu não me engano, de R$1.200. Para ajudar, né? Para ajudar a manter essas crianças. Então é um trabalho bem... Muito interessante. Então, assim, a assistência ainda tem muitas dificuldades, eu reconheço. E a gente precisa tratar disso. Outra questão das praças. As praças têm uma ocupação desenfreada agora em 2024. No ano da eleição. Alguns atribuíram ao repasse de muito espaço para compensar o voto. Eu não estou afirmando. Mas foi algo assim visível. Você passava na praça hoje, amanhã tinha mais 2 trailers. Dois quiosques, uma coisa assim desenfreada. Acho que foi um pouco do uso da estrutura pública em prol de um candidato. E levou a esse Isso precisa ser apurado, né, vereador? Mas é bem visível. Vai à orla e perceba. Vá à orla e veja quantos novos espaços foram ocupados no período da eleição. E a outra pessoa foi sobre... Esse foi sobre os postos de saúde. Após saúde. Veja, vou dar só um exemplo. Já são mais. A gente tinha 30 mil pessoas fora do alcance do cuidado da saúde em Aracaju. 30 mil pessoas que não tinha equipe de saúde da família, que não tinha médico, que não tinha nenhuma relação com as unidades básicas de saúde, porque não estavam alcançados pela prefeitura. A secretária Débora tem feito um trabalho extraordinário para desmontar uma demanda grande demais de consultas e exames especializados. Já houve um avanço assim de 80% do que tinha reprimido. Ocorre que você supera uma parte reprimido e forma outra demanda. Então a secretária conseguiu agora, junto com alguns parlamentares, em torno de 20 milhões que serão utilizados para buscar desmontar esse volume de consultas especializadas e de exames.
A Câmara colocou agora, os vereadores, quase 15 milhões das nossas emendas para a saúde de Aracaju, para fazer cirurgias eletivas e exames também especializados. É um movimento forte da administração da prefeita Emília Corrêa para melhorar a saúde de Aracaju. Porque de todas as pastas, a pior que Edivaldo deixou foi a saúde. Até empenho para a compra de fraldas e outros insumos, ele cancelou na véspera, lá em dezembro de 2024. Então, Débora pegou um caos na saúde. Um caos. E tem dado sinais de reação, mas é muito difícil você encontrar, porque você encontra centenas de pessoas que, por exemplo, colonoscopia. Tinham sido feitas 7 colonoscopia. E agora já foi feito 70 colonoscopia. Ou seja, é uma defasagem de atendimento muito grande. Então, agora, há sinais de reação melhores, mas vai ser muito... Mas vocês estavam na gestão, né? Eu lembro, falava, denunciava, partiu logo para a oposição de Edivaldo. Não era visto isso? Não era para, de repente, tomar uma providência? Uma vez eu disse, porque mas Edivaldo chegou ao ponto de dizer que a doutora Vanessa que era a melhor secretária da história da saúde de Aracaju. Então havia um movimento de encobrir as coisas. Se a senhora perguntar à doutora Débora, ela diz tudinho. Quantos tem na fila de exame cardiológico, quantos tem na fila de urológico, não fica escondendo. O que nós vamos fazer? As ações estão sendo feitas. Agora um mutirão para cuidar das mulheres, agora um mutirão também da parte oftalmológica, e agora trazendo recursos para fazer os exames mais caros. Tem exames que são muito caros, os exames. E ainda tem que brigar por oferta, porque o setor privado também restringe uma parte das ofertas para exames especializados. Tá até essa briga, até mesmo com o plano de saúde. Né? Hoje, o plano de saúde, até para você conseguir alguma coisa, realmente tá complicado. Vamos saber o resultado da CPI, né? CPI das multas. Vamos ter essa informação. E aqui, vamos perguntar aqui ao vereador Isaac. E também aqui uma outra pergunta política que um ouvinte mandou, que eu estou tentando aqui localizar. Olha, eu sei como é difícil quando o orçamento e as contas parecem não caber no bolso, mas eu tenho uma dica que pode ajudar muito. O Banese está em condições especiais, com condições especiais para quem precisa negociar as dívidas. Você pode conseguir descontos, parcelar o que deve e voltar a ter crédito. É só procurar a agência Banese mais próxima ou mandar um e-mail para o acordo@banese.com.br com seu nome, CPF e telefone. Não perca tempo, negocie com o Banese e fique no verde. Operação sujeita a análise e aprovação. E você, proprietário de centro automotivo, frotista, dono de posto de combustível, autopeças, profissional da indústria, a Master Distribuidora tem um portfólio completo de lubrificantes para o seu negócio, desde lubrificantes automotivos, industriais e para máquinas agrícolas. Trabalhamos com as melhores marcas para garantir a excelência que seus clientes merecem. Condições especiais e entrega rápida é na Master Distribuidora. Master Distribuidora, qualidade que você confia. Fale conosco no 998-196439, Instagram, a Master Distribuidora SE. Quando a gente vê o nosso tempo ainda embora, tem um comercial aí que a produção já está aqui me dando o sinal. Temos uma entrevista mais adiante, mas vamos de forma resumida aqui. Vereador, ou eu chamo o intervalo? Não. Tem áudio também. E vai o áudio primeiro? Vamos ao áudio primeiro. Bom dia, Magda Santana. Bom dia, ouvinte da FFM. Bom dia, vereador Isaac. Parabenizando você. Aqui quem está falando é Talvânia, diretamente do bairro Marivan, Isaac. Você é um vereador realmente atuante, você apaziguou muitas coisas na Câmara Municipal de Aracaju, você é um vereador muito inteligente, um cara competente, tá? Sabemos que a política de Aracaju começou meio embaralhada e você aí na condição de representante da prefeita, como líder na casa, mostrou que você realmente tem capacidade de cuidar, de apaziguar os ânimos da casa, né? Na hora de você ser um cara duro, você é um cara duro. Eu lembro na gestão passada que você jogou pesado, jogou em cima do ex-prefeito, porque realmente estava todo desalinhado ele, e você conseguiu sair por cima, saiu vitorioso,
E aí, na sua reeleição, os aracajuanos de reconduziram de volta à Câmara, né? Parabéns, Isaac. Que Deus lhe abençoe em 2026. Aqui é seu amigo, irmão Talvani, diretamente do bairro Mariva. Fica com Deus, Isaac. Deus lhe proteja, meu irmão. Fica com Deus. Aí foi? Pronto. Vereador, para falar sobre ele e a questão da presidência que ficou, né? Presidência, Isaac tem interesse ou já tem quem vai apoiar? Como é que vai ser essa disputa aí na casa? Primeiro, agradecer ao Talvanes, é uma honra ouvir isso por parte dele e da população lacajuana. A Câmara, nós temos a seguinte decisão tomada entre nós vereadores sem a participação do presidente. Vou repetir, sem a participação de Ricardo. Aqueles que foram presidente deram a sua contribuição e nós os acolhemos e convivemos e respeitamos. Figuras como Vinícius Porto, como Nitinho, Ricardo, a legislação não permite mais, mas mesmo se merecesse, cumpriu o seu papel. Nós vamos eleger um novo nome para ser presidente da Câmara. Poderá ser o nome de Isaac? Poderá, mas poderá ser um outro nome. Os que lá estiveram como presidente, Vinícius esteve por 4, foi 6 anos, Nitinho 6 anos, Ricardo 4 anos, cumpriram a sua tarefa. A democracia exige renovação, alternância no poder. É uma exigência da sobrevivência da democracia. Nós não teríamos um parlamento tão autônomo se a gente não fizesse a transição da evolução de Nitinho para Ricardo. Então o princípio é sempre evoluir, é colher do que ficou para trás, que passou no bom sentido da palavra, o que ele tinha de melhor, implementar novas ações. Foi com o Nitinho que nós conseguimos as emendas impositivas. Ele teve coragem de enfrentar a gestão, que Edvaldo Nogueira era contra, ligou para Fábio na época e tal. E foi com o Ricardo que a Câmara assumiu um maior protagonismo de autonomia. Então a gente respeita a evolução, o legado deixado por Vinícius Porto, por Nitinho, agora por Ricardo, mas a nossa decisão da maioria dos vereadores é eleger um novo nome. Seu nome está à disposição. Está à disposição, meu nome está à disposição, mas temos conversado, claro, como já disse Ricardo aqui em uma entrevista, que as figuras como o governador Fábio Tidieri, como André Moura e a própria prefeita Emília, de alguma forma, vão tentar, vão se envolver no processo em um dado momento. Não é uma imposição, não é um envolvimento da política. E nós vamos destrinchar e vamos ter, obviamente, espero em Deus a sabedoria de escolher um novo e bom nome para dar continuidade, trazendo novidades para a gestão da Câmara Municipal de Aracaju. CPI, CPI das multas. Das multas. Eu não participei da CPI, eu fui proponente já para a gente tentar ter maior isenção dos membros. Lá foi comandada pelo o presidente Byron, sargento Byron, e o relator, pastor Diego. Eu tive acesso ao relatório, dá conta de que saiu em 2016 para 2017 uma decisão de que os estados e municípios poderiam desvincular também a receita, qualquer receita do município. Então não era obrigatório mais se utilizar todo o recurso para aquele arcabouço em relação às multas, que eram só com políticas de trânsito, sinalização, educação no trânsito. Então se podia se utilizar. Então se percebeu que Edvaldo utilizou, mas ele ultrapassou os 50% em 2023. E isso configura um indício de improbidade administrativa. Os demais anos não foi possível detectar que houve esse ultrapassado limite e que, portanto, ele deverá responder por ter ultrapassado. Isso pode trazer problemas para ele pode se tornar inelegível, né? Porque a improbidade administrativa é um dos elementos que tornam o político inelegível. Já no caso do Natal Iluminado, nós fizemos um levantamento, houve essa mesma questão da verba da COSIP, que é a taxa de iluminação, foi desvinculado 30%, depois 50%, também foi desvinculado a mais do que era permitido
em 2024. O relator Breno colocou isso no relatório, levantou também a perspectiva que era necessário se fazer a licitação, não ter havido a inexigibilidade, o que para o relator isso é algo que precisa ser questionado pelo Ministério Público no Judiciário, e foi um relatório muito farto, muito robusto, que nós vamos apresentar na retomada do trabalho legislativo, agora no início de fevereiro. O presidente Ricardo ficou para chamar uma coletiva, porque calhou que nós encerramos a CPI junto com a votação do orçamento e desses projetos de restauração de carreira. E, portanto, vamos apresentar os documentos todos à imprensa e às instituições, e quem tem o poder de oferecer a denúncia, você sabe disso, Magda, é o Ministério Público. Sim. E também o Tribunal de Contas. Mas é bom realmente que seja bem detalhado para a gente, porque a fama de CPI terminar em pizza, essa pelo menos dentro de um prazo não precisou prorrogação e com relatório. Vereador, eu vou correndo aqui um pouquinho. Sim. O seguinte, um ouvinte tinha perguntado assim, qual a opinião do vereador Isaac sobre essa relação com a prefeita Emília Correia? Então, no primeiro ano, e eles até agora não, quer dizer, ai, tá truncado, gente, saiu com, eu acho que o corretor aqui, deixa eu ver quem mandou essa mensagem, José Augusto. Bom, mas é a relação Emília Correia com o vice-prefeito Ricardo Marques. Qual a sua avaliação sobre o assunto? Acho que basicamente isso. Se existe condição de paz e entendimento. Pronto, ele complementa aqui. Eu tenho muito pouca capacidade de fazer essa análise, porque eu não estava presente efetivamente nas decisões administrativas e políticas do grupo coordenado pela prefeita Emília Correia. Uma coisa que Ricardo Marques falou, eu compartilho com ele. Houve um pouco de desgaste por conta de informação de leve e trás, aquela coisa aquela pessoa que está próxima, e diz, olha, Magna falou de Antero, aí Antero falou de Magna, sabe? Aquele jogo de pessoas mau caráteres que querem ver o mal. Eu senti um pouco isso uma época lá, mas desgastou. Não, o Ricardo não defende Emília não convida Ricardo, e criou uma atmosfera ruim e calhou no pedido dele para sair da Secretaria de Comunicação. Como os dois têm uma proximidade desde a oposição lá na Câmara e agora na governança da Prefeitura, somente eles dois têm o poder de fato decifrar para nós o que efetivamente aconteceu e o poder de solucionar. Da parte da Câmara, a gente não aguçou. Você vê que a Câmara não participou disso, a gente não se envolveu. Sim. É uma questão administrativa, uma questão política do grupo da prefeita Emília Correia e de Ricardo Marques. Portanto, eles são maiores, têm entendimento político, a gente torce pela unidade, porque tudo deve se coadunar para que a gestão dê certo. Nós estamos na política para acertar, para fazer as boas ações, para ser responsável com o erário municipal, não é? Então, a desunião não ajuda na administração. Então, importante ter Ricardo unido com a prefeita para que as coisas boas aconteçam. Bom, vereador, para a gente finalizar de verdade, essa questão com André Moura, União Brasil, né? Na chapa do governador, ele já foi o número 1 desde o primeiro momento, né? Agora entra Alessandro, foi meio conflituoso, e aí gera, agora surgindo muitas questões envolvendo até o próprio André, denúncias de um lado e do outro, envolvimento. Como é que você avalia isso? Quem é também o seu número 2? É Alessandro Vieira nessa chapa ou não? Veja, primeiro eu quero elogiar a posição tomada pelo governador de ter escolhido André de pronto, sendo o primeiro nome. Porque, de fato, André foi importantíssimo no processo eleitoral e tem sido um amigo leal do governador Fábio Mitidieri. Eu tenho muito carinho, um carinho muito profundo por André Moura, é uma coisa assim imensa. Porque eu conheço o André já há um bom tempo
e já o testei nas menores coisas. Eu não posso revelar o nome, mas um dia desse um colega nosso surgiu com um princípio de câncer de próstata. E eu liguei para André estava no Rio, depois ele me retornou, contei essa história. Automaticamente, ele tomou todas as providências para ajudar esse amigo nosso, amigo do parlamento. Então me impressiona muito o cuidado que André tem com as pessoas, sabe? André não é aquele de tapinha nas costas. Depois eu falo com você, e você fala, ele vai embora. Você fala algo com ele, e eu não sei como é que ele faz, que ele lembra daquele que você falou com ele. De algo pequeno. E isso demonstra que os cuidados, dizem que uma obra de arte, para você saber se ela é original ou ela é falsa, são nos detalhes. Eu faço muito isso na vida política, eu vejo os detalhes das pessoas, como trata os mais pobres, como trata as pessoas que às vezes trazem um bilhetinho para você e você... Sabe, essas coisas revelam muito do caráter de uma pessoa. Então eu tenho meu voto definido em André Moura, mas em relação ao segundo senador eu não tenho meu voto definido ainda. Porque eu tenho um problema de concepção em relação ao Alessandro. Alessandro é um bom parlamentar, mas eu acho que ele tem uma crise existencial de que todas as pessoas são impuras depois dele. Se não for ele, todos são impuros. Porque ele disse em uma entrevista aqui, foi fazer referência a políticos que não eram frutíferos, não eram prontos no trabalho, não eram bons. E citou Soneca. Eu achei de uma deslealdade fora do comum. Porque Soneca é uma pessoa simples, mas quem mora na região de São Carlos, Olaria, sabe do trabalho do vereador Soneca. Então não é porque Soneca não é um intelectual, que é um homem de uma CPI, que eu possa desprezar um homem como Soneca com Bigode. Se eu der a Bigode um orçamento, ele vai ter uma dificuldade muito grande de relatar um orçamento. Mas Bigode não para de lutar pelaquela região do chamado Santa Maria, região de expansão. E nem por isso ele é menor do que Isaac, não. Então eu preciso saber que as diferenças não nos fazem melhor ou pior do que os outros. Então eu tenho essa dificuldade de entender como é que ele vê um mundo e vê o outro. Porque se ele me achar uma pessoa ruim, eu tenho dificuldade de votar em alguém que me acha uma pessoa ruim. Então eu não tenho nada contra a pessoa dele em si, mas acho que ele me lembra muito um livro de José Alencar, que é o Alienista, né? Ele saiu prendendo todo mundo, que todo mundo ele achava que era corrupto, que era ruim. Prendeu o delegado, prendeu o prefeito, o barbeiro, depois ele se prendeu, soltou todo mundo e ele se prendeu. Porque para ele todo mundo era ruim, era mal. Aí quando eu leio aquilo, só lembro dele. Eu digo, todo mundo é mal, só ele é do bem. Então eu não gosto muito dessa... Acha que isso vai ter, então, essa dificuldade de dentro do agrupamento? Com todo mundo que eu converso na Câmara, só fala isso. Mas é todos os vereadores. Todos. E não conseguem ter uma relação de confiança mínima do trato das coisas públicas. Então, da mesma forma como tem com o Edivaldo Nogueira, que também se lança como candidato, que você já tinha dificuldade. Encontra aí na mesma situação de dificuldade de apoio. Exatamente. Vai uma questão muito mais da minha posição que eu fiz a Edivaldo e que não me permite alinhamento mais. Né? Eu peço a Deus que eu o abençoe, que dê saúde. Não acho que Edivaldo praticou só erros na administração. Eu disse várias vezes isso. Teve avanço em relação a obras. Edivaldo foi muito fecundo, trouxe muitos frutos, mas na parte da saúde e educação, na saúde um fracasso total. Aliás, são os pés de pavão de Edivaldo Nogueira, é a saúde. Então, veja, eu não tenho nada contra o Alessandro, quanto ser humano, quanto pessoa, e acho que ele é um bom parlamentar. Mas acho que no trato da vida pública, por onde passou, a história não foi boa. Não foi boa e nas relações com os políticos normais, né? A não ser que todo mundo seja desonesto, mas nos políticos a relação é muito ruim. A gente não consegue nenhum tipo de interação mínima, estabelecer pautas em que a gente consiga conversar com o Alessandro para defendermos as mesmas pautas. Então, eu tenho dificuldade de seguir alguém desse perfil porque eu preciso me assemelhar para poder também confiar.
se diferencia demais do nosso pensar e do nosso agir, tem dificuldade. Bom, conversamos com o vereador Isaac Silveira, aqui fazendo um balanço desse primeiro ano do Legislativo, um pouquinho de cada coisa nós abordamos. O vereador tem pedido aqui ainda de ouvinte, eu vou passar aqui para a assessoria, tem mensagem, quero lhe agradecer, que tenha um Feliz Natal, né? Que o ano de 2026 que está chegando aí, batendo a porta, seja próximo de muita saúde e felicidade. Fique à vontade para a sua despedida. Também quero desejar um Feliz Natal a todos que fazem a FAM e a todos que acompanham. Esse programa tem uma audiência extraordinária. Sei que vocês fazem com muita responsabilidade, muito zelo, acordam muito cedo, todos os dias, né? E dizer que o Parlamento aracajuano está à disposição do povo de Aracaju e é uma caixa de ressonância para Sergipe. E que Deus nos traga um 2026 marcado por muitas vitórias, por muitas transformações, e que o processo eleitoral que vamos passar, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê tranquilidade, né? Chega de violência, de polarização, é preciso ouvir o outro, as partes, e respeitar as opiniões em contrário. Amém. Obrigado. Amém. Para todos nós.